Olá, hoje nós temos o grande prazer de receber a Mara Cristina Gabrilli, mais conhecida por Mara Gabrilli. Muitos de vocês já conhecem pelo trabalho dela e eu vou ler um pouquinho, rápido resuminho dela aqui. Ela é psicóloga, ela é publicitária, a gente estava conversando agora há pouco sobre isso, e ela é deputada federal pelo PSDB e candidata ao Senado. Seja bem-vinda, Mara. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Ok, Mara. Para só contar mais uma coisinha sobre a Mara, ela tem um livro, né, o Vai Encarar, a Nação Quase Invisível das Pessoas com Deficiência, que fez junto com a Cláudia Matarazzo, ou foi a Cláudia que escreveu esse livro para você? A Cláudia escreveu esse livro, eu fui a consultora dela. Você foi a consultora dela sobre esse livro. E você colaborou especificamente com Educação para Todos, uma questão de direitos humanos, no livro Educação 2010, que foi, segundo aqui o que eu estou lendo, uma das mais importantes tendências na visão dos mais importantes educadores. Nós vamos conversar, em geral, um pouco sobre política, vamos falar um pouco sobre esse mundo das pessoas com deficiência, da dificuldade que existe, de uma maneira bastante franca. Mara, é muito difícil a sua pregação para melhorar a vida das pessoas no Brasil? Eu não acho tão difícil assim, tanto que eu vejo muito resultado. Até por isso que estou me lançando para esse novo desafio, numa envergadura maior, porque todos os espaços que eu passei, desde sociedade civil, como presidente de uma OCIP, de uma ONG, no executivo e depois no legislativo, eu vi o tamanho do impacto do meu trabalho na vida das pessoas. Então, assim, muitas vezes é um trabalho de convencimento, é um trabalho pedagógico, sabe, de explicar para muito gestor qual que é o universo da pessoa com deficiência, ou mesmo o que aconteceu é que eu acabei virando, né, uma voz para aqueles mais vulneráveis do país. Você tem conseguido sucessos concretos nessa sua pregação ou nessa conversa que você tem? Alguma coisa de efetivo você acha que você conseguiu? Eu tenho certeza. Eu vejo a evolução disso impactada nos municípios, tanto de legislação. Hoje a gente tem marcos legais de legislação no Brasil, como, por exemplo, a Lei Brasileira de Inclusão, que eu fui autora e relatora, autora do substitutivo. É uma lei que dispõe sobre saúde, educação, transporte, infraestrutura, tecnologia, pesquisa científica, e é uma lei assim de uma cobertura muito grande na vida das pessoas, trazendo reais direitos às pessoas em todas as dimensões. Uma outra lei que fez muita diferença no país, eu fui relatora da lei que instituiu política pública para autista no Brasil. E hoje, a cada 70 pessoas que nascem, uma é autista. Principalmente que é um segmento, o autismo, que ainda é muito pouco conhecido, né? Porque a gente tem diferentes tipos de autista. Normalmente se pensava que era apenas aquela criança que ficava no canto, que não queria contato, etc. E na realidade existem outras manifestações desse tipo, né? Muitos tipos. Muitos médicos têm pouca intimidade com o tema, porque não é uma disciplina obrigatória na faculdade de medicina, e talvez isso também seja uma das razões para os diagnósticos serem tão tardios. E depois que eu relatei a lei, eu contratei um autista no meu gabinete. Ele tem síndrome de Asperger, e ele sempre fala, nunca ninguém tinha me dado oportunidade. E ele tem 2 faculdades, é um menino muito calado, muito quieto, o forte dele não é relacionamento, mas assim, ele é competente, ele é eficiente, ele faz o trabalho dele com maestria. E as manifestações dessas mentes brilhantes, muitas vezes, né, são de uma forma diferente. Normalmente são pessoas que são voltadas à arte ou à música, alguma coisa, mas tem uma inteligência que deve ser medida de outra maneira, né? Ele gosta de tabela,
números. E isso é uma característica muito grande do meu trabalho, porque no meu gabinete eu tenho uma cega, eu tenho surdo, eu tenho síndrome de Down, eu tenho gago, eu tenho doença rara. O que é uma doença rara? Desculpe. Olha, a gente tem uma doença, para ser considerada rara, tem que ter uma incidência menor que mais de 2.000 pessoas. 2.000 pessoas no país? 2.000 pessoas. Tá, mas não é no mundo, quer dizer, em qualquer lugar. Quando a incidência é muito pequena, aí é considerada uma doença rara. E são 15 milhões de brasileiros que têm doenças raras. Por exemplo, uma bem conhecida é a esclerose lateral amiotrófica, que era a doença do Stephen Hawking. Sim. E ele teve uma manifestação mais branda da doença, tanto que ele viveu muito. Viveu muito, exatamente. E geralmente é uma doença que acomete toda a musculatura do corpo, a pessoa fica só com o movimento dos olhos, né, se comunica com esse movimento dos olhos, como eu já fui um dia, eu sei bem o que é você isso. Já esteve nessa condição antes? Eu tive nessa condição quando eu quebrei o pescoço, porque eu perdi os movimentos, e aí eu também não respirava mais, só com auxílio de aparelhos, e por ser traqueostomizado eu também não falava, então eu só piscava. Assim, as pessoas tinham que me mostrar a tabela de letras, sabe? E apontando letra por letra. Nossa. Por isso que, assim, nossa, é uma força que me emociona e me dá força, porque hoje a minha voz é o meu instrumento de trabalho. E é um instrumento de trabalho que eu dou voz a muito brasileiro invisível. E isso me emociona. Já que nós estamos nessa lado um pouco emocional, só para a gente continuar um pouquinho, mas daí sair dele um pouquinho, você teve um acidente de automóvel onde você daí ficou impossibilidade de movimentos. Foi isso que aconteceu, né? Foi isso que aconteceu. Eu quebrei o pescoço e quanto mais para cima você quebra, mais compromete. Eu consegui quebrar lá em cima e ter uma lesão bastante severa. E você já era publicitária naquela época? Eu era publicitária, trabalhava na área, era formada em psicologia, mas nunca tinha pensado em clinicar. Sim. Assim, não me via presa assim num consultório. Só que depois que eu me acidentei, eu lembro o dia que eu virei e falei assim, meu Deus, eu não preciso me mexer para ser psicóloga. E aí eu foi assim meu primeiro passo. Eu voltei para a faculdade, que eu tinha cursado para fazer a residência clínica e comecei a atender. E foi, nossa, um ritual de passagem tão importante, porque num acidente como o meu, nos primeiros momentos, ainda bem que eu tinha condição de ficar assim, né? Eu só pensava em mim o dia inteiro, que era o meu intestino, a minha bexiga, os meus músculos, a minha nutrição, a minha fisioterapia. Era eu de manhã até a noite. E aí chegou uma hora eu falei, nossa, eu vou ficar uma pessoa tão chata assim. E daí eu resolvi buscar. Mas você teve pelo menos um insight em relação a isso, e você percebeu que, quem sabe, existe o resto do mundo, o outro, para você poder... O outro. E aí, a hora que eu sentei diante de alguém que estava relatando a vida dela, eu não era mais a personagem principal. Aí eu tive que parar de prestar atenção em mim para ouvir o outro. Eu digo que hoje, no trabalho que eu faço, as minhas duas formações são fundamentais, porque uma é ouvir, que eu acho que é a matéria-prima mais importante de um parlamentar. E a outra é comunicar, que também é. E eu estou adorando essa... Eu acho que tem um terceiro aspecto que é o guarda-chuva disso, é pensar também e vir com umas propostas boas, né? Que parece que você tem uma equipe de pensantes ao seu redor que ajuda nisso, né? Mas você ouvir faz com que você consiga desenvolver projetos que são execuíveis. E eu sempre digo, o fato de eu ter sido sociedade civil, ter passado pelo executivo na prefeitura, assim, eu não tem como eu pegar e ficar fazendo projeto que são impossíveis de serem concretizados. Então eu tenho essa experiência de ir lá, de entender do orçamento da prefeitura, se é possível fazer, se é estratégico ou se vai trazer benefício a uma parcela pequena da população. Esse ponto que você está pegando é muito interessante, né? Porque a gente vê que
principalmente eu vejo aqui acontecendo em Sorocaba, no legislativo, todo mundo quer propor, quer legislar e orçamento não, isso é problema do executivo, isso é problema do executivo e vamos criando as questões, vamos criando todas as benesses sem saber que não existe almoço de graça, né? Então, a Lei Brasileira de Inclusão, ela é toda, de ponto a ponto, são 150 artigos exequíveis, que eu fui estudando em cada ministério, com cada ministro, e um dos desafios que eu quero, que estão me impelindo para ir para o Senado, também são as peças orçamentárias e as leis orçamentárias que passam pelo Senado. Não apenas da questão da inclusão, em geral você está falando. Não, em geral, assim, o meu trabalho, ele é muito, porque assim, quando eu comecei, para eu entender o que a pessoa com deficiência precisava na saúde, eu tive que entender de saúde. O que a pessoa com deficiência precisava na educação, eu tive que saber o que acontecia na educação. E isso foi acontecendo em todas as pastas, para eu saber se contemplava essa diversidade humana. Por isso que eu acho que o meu trabalho alcançou uma envergadura muito grande. Eu me considero uma pessoa que cuida das pessoas e que defende o direito do cidadão, não importa qual. Agora, é claro que os mais vulneráveis são os que mais precisam, né? E são aqueles que mais ficam para trás, que são os pobres, os negros, as pessoas com deficiências, principalmente se forem mulheres desse perfil. Você estava comentando antes com a nossa repórter há pouco sobre a questão das calçadas, Sorocaba, como é que é? Conta essa historinha direito. Olha, porque direito não, perdão, contar para a nossa Câmara agora. Então, porque um dos itens da Lei Brasileira de Inclusão, ela mudou o Estatuto da Cidade, mudando a legislação de calçadas de todo o Brasil. Porque a gente olha para trás e vê que a legislação que a gente tinha não deu certo, né? Senão a gente teria calçadas incríveis no Brasil. E não é o que acontece. E essa mudança foi o seguinte: hoje o gestor público é obrigado a oferecer um cronograma de adequação de calçadas quando ele assume. Ele tem que traçar rotas estratégicas, essas rotas têm que cruzar os serviços principais das cidades, que é onde os pedestres realmente estão, sinergicamente com as paradas, embarques e desembarques de transporte, porque também não adianta você ir fazer calçada onde nunca vai passar um transporte. Essa sinergia, e ele tem que cumprir. E o não cumprimento disso tipificou improbidade administrativa. Isso em qualquer prefeitura, em qualquer cidade. Qualquer prefeitura que tenha acima de 20 mil habitantes. Qualquer prefeitura tem que ter isso no plano diretor. E como o gestor vai pagar, eu fiz até cartilha, distribuir para todos os prefeitos do Brasil. A gente dá muitas ideias, porque ele pode pedir recurso no Ministério das Cidades, que tem dotação orçamentária para calçada, e eu vivo trabalhando lá para cada vez aumentar mais essa dotação. Ele pode usar do orçamento da prefeitura, ele pode fazer contribuição de melhoria, ele pode fazer parceria com a iniciativa privada. E Sorocaba nessa história? Sorocaba nessa história, a Sorocaba, a prefeitura me chamou para mostrar todo o cronograma que eles fizeram e estão cumprindo, baseados na Lei Brasileira de Inclusão. Então, assim, foi o primeiro município que me chamou e que eu tive informação que estava consciente e estava cumprindo o item da LBI que diz respeito à calçada. E calçada diz respeito ao todo cidadão. Sim. Né? Sim. É assim, a via pública do pedestre que liga um serviço ao outro. E eu estava dizendo a ela também, a jornalista, que virou uma questão de saúde pública. Porque os países que têm municípios com calçadas seguras, iluminadas, acessíveis, circuláveis, as pessoas caminham mais e tem muito menos índice de doenças cardiorrespiratórias, de câncer, de diabetes, de osteoporose. E é uma facilidade principalmente também para uma parte da população que está envelhecendo, que está ficando, nem costumo dizer mais envelhecendo porque eu estou indo para esse lado também, né? Mas é o pessoal que vai daqui a algum tempo
ter mais dificuldade para andar se tiver obstáculos na calçada. Quer dizer, não se trata, eu acho que a acessibilidade para todos acaba se tornando, né? Você sabe que é uma outra área que eu trabalho muito, inclusive fui eu que fui relatora e autora da ideia da criação da Secretaria Nacional da Pessoa Idosa. Por quê? Assim, todos nós queremos envelhecer com dignidade. Sim. E a gente trabalha muito o conceito do envelhecimento ativo. E chega uma hora a gente vai ouvir menos, vai enxergar menos, vai raciocinar de forma mais lenta e vai ter mobilidade reduzida. E daqui a alguns anos o Brasil será um país de idosos. 20% da população será idosa. Então a gente passa a vida se preparando para esse momento. Mas é interessante o que você está falando, também o conceito do idoso está mudando, né? Existe aquela história que talvez hoje em dia que os 60 são os novos 40, né? Ou seja, existe a população, não apenas no Brasil, no resto do mundo, por uma série de motivos, ela está postergando o antigo envelhecimento, né? Parece que a população está continuando a viver com mais saúde, podendo praticar e está postergando esse tal do envelhecimento, né? Que é o tal do envelhecimento ativo, né? Um idoso que participa da sociedade, exerce cidadania e tem saúde, consegue ser feliz. Então, a gente trabalha muito esse conceito. E uma questão que os gestores públicos vêm percebendo é que quando a política pública é boa para uma pessoa com deficiência, ela é boa para todo cidadão. Seja na calçada, uma mãe que empurra um carrinho de bebê, Sim. seja no transporte, para um idoso, para uma mulher de salto alto e principalmente na educação. Se o professor for qualificado para dar aula para quem tem síndrome de Down, paralisia cerebral, surdez, cegueira, autismo, esse professor está qualificado para dar aula para qualquer aluno. Então isso virou um termômetro nas gestões. Se é bom para esse público, é bom para todo mundo. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão do Senado. Tá? Nós podemos aqui, dentro da nossa conversa, falar sobre a candidatura. Isso para o pessoal entender. Nós recebemos aqui candidatos a governador, ao Senado e à presidência. Esse é o nosso corte para podermos falar de qualquer partido. Então, nós temos toda a liberdade para conversar sobre isso. A sua candidatura ao Senado, você será, como você colocou, ter alguns dos planos voltados um pouco para a questão de orçamentos, entendimentos que sejam execuíveis. O que mais que você acha que você pode fazer lá? Olha, uma das minhas bandeiras é a saúde. É a saúde, trabalhar para que a gente consiga fazer a atualização da tabela do SUS. Mas isso é possível? Veja, é o que todo mundo espera, né? A gente vê isso, uma reclamação constante de que, puxa, o médico ganha muito pouco, o hospital ganha muito pouco, e daí a gente... Você acha que isso tem jeito? No jeito que nós estamos hoje? Ah, claro que eu acho, senão eu nem ia entrar nessa. Assim, eu sou muito otimista, esperançosa com o Brasil. Olha, tem questões que eu trabalho, por exemplo, o transplante de órgãos, que é uma questão que eu trabalho muito por trabalhar doenças raras e por ter tantas pessoas que precisam de transplantes multiviscerais, por exemplo. É uma coisa que o Brasil não faz, principalmente se for de um bebê. Eu tenho muitos casos que saem daqui e vão lá para os Estados Unidos. O maior centro de transplante dos Estados Unidos é o Jackson, que é o maior hospital público de lá. E quem que é o chefe lá do transplante? Dr. Rodrigo Viana, que é brasileiro. Jackson fica onde? Em Miami. Miami. E aí eu fui ver, por exemplo, todo o sistema de logística. É muito fácil consertar o Brasil. É assim, porque a gente não tem logística de doação de órgãos. E talvez também seja o momento de repensar a nossa legislação, fazer da nossa legislação uma doação presumida, por exemplo, onde só notifica se não quiser. Se não quiser, porque o brasileiro é muito solidário. O problema é que é muito desorganizado. Então, assim, tem várias questões de gestão
que eu acredito muito que a gente consiga transformar. É muito interessante você esteja falando desse ponto, que exatamente a questão de 3 ou 4 dias, nós tivemos uma matéria no nosso jornal Cruzeiro do Sul, uma página inteira exatamente falando sobre essa questão da doação, de famílias que perdem o filho, a filha, alguma coisa, e vem nesse gesto de amor a continuidade de fazer o bem ao próximo, que é uma questão que já vem das pessoas. E mesmo que a pessoa não tivesse assinado, eu sou doador ou qualquer coisa, mas a família já se adiantou a isso, que é o que você está falando, da doação presumida. Eu acho que o brasileiro ele tem um coração diferenciado. Eu acredito tanto no povo brasileiro, que eu acho que, assim, muitos políticos, muitos corruptores estragaram a imagem do brasileiro. E eu que tive agora a oportunidade esse ano, puxa, eu fui indicada, né, para compor um comitê na ONU e eu passei por uma eleição internacional. E pela primeira vez eu fui eleita com 70% dos votos do eleitorado internacional. E pela primeira vez o Brasil tem assento num comitê que monitora a acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência no mundo inteiro. Eu virei uma perita que vou fazer recomendações aos países que descumprirem a legislação. Você vai viajar o mundo, hein? Então, porque só de tanta gente que não cumpre isso aí, hein? Ainda bem que a gente pode contar com uma cabeça como essa, né? Alguém que está lá pensando sobre isso. E aumentou a responsabilidade do Brasil por eu estar lá, né? Agora eu vou ser mais exigente ainda com o nosso país. E eu estou falando isso porque eu assisti de perto qual é a imagem que o exterior tem do país. E o Brasil, ali na ONU, diante dos embaixadores, dos diplomatas, é o país que nunca trai, porque as votações são secretas. É o país que mantém fronteira com o maior número de países e não tem conflito. É um país que consegue se relacionar com Israel, com o Egito e com a Palestina. Pouquíssimos têm essa virtude. E, além de tudo, é um país que, em qualquer situação de catástrofe ou outras situações, é o primeiro a se colocar à frente de causas humanitárias. Assim, o Brasil é tão bem visto, é tão respeitado, que eu falo, o que a gente está fazendo com o nosso país, com a imagem do nosso país lá dentro? Talvez a gente não dê o devido crédito do que nós somos, né? Essa síndrome do vira-lata precisa acabar de vez, né? Precisa acabar, e a gente tem que ter consciência da imensidão e rica essa imensidão que nós somos. Com tantas desigualdades, mas nós somos uma imensidão. Eu tenho muito orgulho de ser brasileira. Muito bom. Nós estamos chegando ao final e eu gostaria, Mara, agradecer a sua presença aqui e deixo com você as últimas palavras. Eu queria dizer que a gente está num momento muito importante para o Brasil. Eu não sei se você sente algo parecido, mas que uma questão emocional tem preponderado na cabeça dos nossos eleitores. E eu acho que agora a gente está na última semana antes das eleições e a gente tem que olhar o que cada candidato fez pelo país, qual o compromisso de cada um com o Brasil. Tem que ter razão para a gente votar, porque a gente tem que saber se essa pessoa é ficha limpa de verdade, se ela realmente trabalha pelo país, trabalha por todas as pessoas. Se a gente não virar a situação das pessoas mais pobres e mais vulneráveis desse país, a gente nunca vai avançar, porque quando uma pessoa melhora, é um Brasil que dá um salto de qualidade. E aqueles que estão pensando em não votar, por favor, não faça isso, porque é a arma mais poderosa que você tem na mão nesse momento de conseguir transformar a realidade do nosso país. Porque quando a gente não vota, a gente coloca lá quem a gente jamais queria que estivesse lá e depois ainda reclama.
Então a gente tem que ter muita consciência nesse momento, tem que ir às urnas e tem que lutar pelo Brasil que a gente quer. Um Brasil sensato, um Brasil com menos discórdia e mais amor, um Brasil mais justo, um Brasil mais equilibrado. E a gente nunca pode colocar num barco que está à deriva um piloto que nunca, um comandante que nunca pilotou. A gente tem que olhar a experiência de cada candidato. Então vamos às urnas e vamos levar o nosso Brasil de volta para o crescimento. Eu agradeço a atenção de todos, em especial a Mara Gabrilli, uma grande mulher. Muito obrigado. Obrigada.